Essa fase da acumulação do capital, nós estamos no sistema capitalista, né? Precisa lembrar disso sempre. E que nessa fase contemporânea da acumulação do capital, onde ele busca a sua acumulação e a sua concentração, e isso é concentração de poder, nós estamos reféns do capital financeiro. Esse é um dado que alguns chamaram a atenção e que eu gostaria de sublinhar. Estamos reféns do capital financeiro, que exige nenhuma regulação. Ele não quer nenhuma regulação, de tipo nenhum, muito menos dos estados, né? Então, essa não regulação exige dos países o desmonte de todo e qualquer tipo de regulação. Por isso que muitas vezes entra o debate das teorias keynesianas, dos debates dos estados nacionais, né? E por isso a afirmação nos países de desenvolvimento do chamado Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o momento de você afirmar a sua soberania, a sua presença, a sua inserção na economia mundial. Então, essa doutrina econômica que te coloca refém do capital financeiro e da não regulação, ela estabelece uma agenda muito clara, né? Onde a não regulação significa a desregulação do Estado e toda a destruição dos seus instrumentos de desenvolvimento estratégico. Mas eu queria realçar um aspecto que a professora Maria de Lourdes levantou e que me pareceu que ficou meio tangenciado aqui no debate, quando ela falou da questão do indivíduo funcionar como uma empresa. E são aspectos assim que às vezes eles passam desapercebidos, mas que eu acho que entra muito no debate simbólico. E eu dou muito valor a isso, e já tem algum tempo que eu venho lendo algumas coisas sobre isso, e que alguns artigos às vezes sintetizam. Recentemente eu li um artigo do professor Márcio Felipe, que é um ex-procurador do Estado de São Paulo, foi mestre lá de filosofia da USP, e também o artigo da Eliane Brum, que chamou a atenção de muita gente, que viralizou aí nas redes sociais, que mostra o seguinte, que a doutrina também da acumulação do capital, ela também tem uma doutrina de concorrência das relações humanas. E eu estou falando muito isso porque eu estou vendo muitos alunos aqui, né, pessoas bastante jovens, onde se estimula a competição entre as pessoas. É o indivíduo versus o coletivo, né? É a solidariedade no confronto com a meritocracia. A gente perde o sentido de coletivo, perde o sentido de solidariedade. É um tentando passar a rasteira no outro, para ser bem popular, né? Então, isso é uma doutrina que é estimulada na competição, inclusive, entre as pessoas, nas relações humanas. E isso eu acho um efeito devastador que essa atual fase do capitalismo faz com muita força, com muita força. E por isso a destruição das relações coletivas, ela tem uma eficácia enorme na política, que a nossa professora ali de economia, é Denise, né? Daniela, falou. Porque isso tem um impacto enorme nas relações coletivas, nas relações políticas e na nossa capacidade organizativa. É uma sociedade que divide as pessoas entre vencedores e perdedores. É a sociedade dos mais aptos, onde as pessoas que não vencem são os fracassados. E os fracassados são maioria. E maioria descartável. Maioria dos sem serventia, maioria daqueles que não precisam ser preocupação das políticas públicas, de governo nenhum. São aqueles que não são preocupação daqueles que governam para a acumulação do capital e do poder. Essa é a marca desta fase do capitalismo contemporâneo. E por isso nós precisamos restringir a democracia. Porque é impossível você conviver democraticamente excluindo maiorias. Então, eu preciso restringir a democracia para implantar uma agenda deste tipo. E eu preciso ganhar as pessoas para a não solidariedade. Então, eu queria levantar esse aspecto da disputa simbólica, porque ela tem um efeito destrutivo das relações humanas. E isso a gente precisa entrar no debate da juventude brasileira. Por isso que a educação e a cultura viraram territórios inimigos
nessa fase atual, porque é neste território onde os valores ideológicos têm uma importância enorme. Então, destruir as relações coletivas na educação e na cultura são fundamentais para essa agenda ter passagem. E nós precisamos entender isso. Se a gente não entender isso, a gente não está entendendo nada, porque a gente não vai conseguir reagir a isso com a visão coletiva e solidária, afetuosa e necessária para confrontar a agenda do individual, do ódio e dessa violência que a gente está vivendo hoje. Então, a nossa ideologia não pode ser a do eu, tem que ser a do nós. Nós tem que ser a nossa ideologia e não a do eu individual, competitivo, de sempre procurar o gozo permanente dos vencedores contra os fracassados, porque essa é a ideologia da acumulação do capital da minoria contra os mais aptos, é a ideologia do capital financeiro, do qual nós estamos reféns.